dois profissionais da saúde essa semana, né? Que Deus conforte as famílias. E a todos que estão passando por essa angústia também, né? Deus abençoe e dê força a todos, né? Nesse momento de angústia. E quero pedir a vocês que tiver alguma dúvida, por favor, abra o microfone aí, por favor, fale. O Jefferson ele vai dar uma recapitulada hoje em alguns, até porque teve que ligou para a gente pedindo para dar uma recapitulada em algumas coisas, que os professores pediram mais prática em relação às habilidades, em relação àquela tabela diagnóstica, e aí o Jefferson vai dar uma recapitulada, certo? Mas a gente, se não for exatamente isso que vocês estavam precisando, eu não sei, se houver alguma outra dúvida que ainda não ficou claro, que é necessário que seja esclarecido ou que seja colocado mais exemplos, vocês podem falar, gente, abre o microfone e fala. Explica melhor isso, tá bom? Fiquem à vontade. Abração a todos, boa formação. Flávia, seu boa noite. Boa noite, paz e bem a todos. Que o grande arquiteto do universo nos abençoe hoje e sempre, trazendo muita paz espiritual e carnal. Parabéns todos os dias, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Volto a repetir a minha fala. Parabenizo inicialmente a vocês, homens, por permitirem a nossa vida, a nossa existência, com tantos casos de feminicídio ao longo da história, no nosso dia a dia, todos os dias. A vocês que nos respeitam, a vocês que nos engrandecem, o meu parabéns também. A todas as nossas lutas e conquistas, né, cabem ao nosso movimento, sim, mas nós, mulheres, devemos agradecer aos homens que temos em torno de nós e que nos respeitam como profissionais, como pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson, por nos respeitar. Obrigado a todos vocês. Ótima noite de encontro. Fiquem bem e cuide-se. Jeff. Então, obrigado pelas palavras da Ivete, as palavras da Flávia. Então, é mais um dia aqui de formação e a gente não tem como não começar falando inicialmente do colapso na saúde que o Brasil atravessa nesse momento em que a gente tem um cenário de guerra, né? Fila de espera para a ocupação nas UTIs, agentes da saúde exaustos, médicos pedindo demissão, fila de carros funerários, né? Estados que aí estão locando containers para armazenar corpos, fila em cemitério, congestionamento em cemitério, enfim, é um cenário que cerca todo mundo, um cenário de morte mesmo, né? E junto com tudo isso, a gente caminha aqui na nossa formação tentando construir esse planejamento, dado além de todo esse cenário de morte, aqui na educação a gente tem esse cenário da educação remota, com planejamento, a gente tentando conciliar o remoto com o online. É algo assim, muito, muito difícil e muito perverso da gente construir, da gente fazer, né? É algo, digamos, inédito também, já que nunca presenciamos
em vida, né, esse cenário de guerra que estamos vivendo agora, né? Como diria alguém, é algo que nunca antes na história desse país aconteceu. Então vamos a minha apresentação aqui começar. Hoje a gente pretende ser bem rápido e prático, né? Então vamos aqui. Formação em língua portuguesa, e esse é o nosso último grupo da semana, né, do quinta-feira noturno, e a gente já começa falando enfim, é um informe administrativo da nossa formação que ocorre sempre aqui no início. Flávia e eu sentamos, pensamos e a gente pensou em, de certa forma, corrigir a rota da nossa formação, e a gente pensou em duas coisas diferentes, uma para acontecer essa semana e uma coisa para acontecer na semana que vem. Então nós vamos partir para um plano diferente, pensando nessa semana e pensando na semana que vem. Já já vocês vão entendendo, nós vamos recapitular aqui o que a gente pensou. Então, vamos começar aqui. Quem está com caderno, quem está com papel aí, anote. Então, o nosso próximo encontro vai ser na quarta-feira, no dia 17, às 17 horas e 30 minutos, pelo YouTube. Então, anota aí, na próxima semana não haverá mais esse encontro da quinta-feira às 18, mas sim na quarta-feira às 17h30. Por quê? Porque a gente, nesse dia, nós vamos unir os dois grupos de formação, que são o de língua portuguesa e o de pedagogia, e de todos os subgrupos, né? O matutino, o vespertino e o noturno. Então, como nós somos ali por volta de, deve dar uns 140, 150 professores de língua portuguesa, mais 200 e tantos que são os professores de pedagogia, o Meet não comportaria, né? A gente tem notícia aí que o Meet comporta por volta de 250 pessoas, então seria impossível a gente conseguir fazer uma reunião desse tamanho pelo Meet. Então, atualmente a tecnologia que vai suportar isso aí vai ser o YouTube, então a gente precisou reformular e refazer o que a gente tinha pensado enquanto formação, o meio de se fazer essa formação, né? Por que juntar os dois grupos e fazer pelo YouTube? Qual que é o objetivo disso? O objetivo é a gente fazer um dia de compartilhar experiências. Vai ser um dia em que alguns professores vão vir para apresentar como é que está sendo, na visão dele, a construção do plano de intervenção. Vai ser um dia em que eles vêm para nos contar, para nos relatar, para nos mostrar como é que está sendo essa construção do plano de intervenção. A gente pensou isso por conta que no nosso plano original, nós tínhamos a expectativa de que nós, formadores, iríamos para a escola e aí a gente conseguiria monitorar. Porém, o cenário de pandemia impossibilitou qualquer pensamento nesse sentido, né? E aí nós pretendemos fazer esse último dia dessa forma, porque assim a gente acredita que socializando alguns planejamentos, os professores, eles de certa forma teriam um modelo, né? Teriam um norte, né, a seguir, né? Eles veriam como é que alguns professores estão fazendo o plano de intervenção e teriam um modelo, teriam um norte, teriam por onde começar a fazer esse plano de intervenção. Tá, revisando, né, o que a gente tem feito para daí a gente ver o que nós vamos fazer hoje. Então, nós estamos aqui no nosso quarto encontro, né?
No primeiro a gente fez pelo YouTube, em que a gente apresentou o projeto, né? Nós fizemos uma live de apresentação, onde a gente mostrou o cronograma, onde a gente expôs ali alguma teoria, ouvimos nosso diretor, ouvimos nossa coordenadora, enfim, foi uma live de apresentação do projeto da formação dos 50 dias. No nosso segundo encontro, o que a gente fez? A gente estudou um pouquinho mais a fundo o que é uma avaliação em larga escala, com foco naquilo que seria a nossa base de dados para conseguir fazer o nosso plano, que é a nossa avaliação diagnóstica. Daí, estudando um pouco mais a fundo essa coisa da avaliação diagnóstica, a gente teria campo e a gente partilharia experiências com professores que não acompanharam como é que foi a avaliação diagnóstica do ano anterior, e aí a gente conseguiria, digamos, unir pensamentos para analisar a avaliação diagnóstica que temos, né? No nosso terceiro encontro, a gente estudou um pouco mais a fundo, né, o conceito de habilidades e competências segundo alguns documentos oficiais. Aí a gente viajou na BNCC, no documento de referência curricular, a gente conversou sobre alguns aportes teóricos, né, como o Bloom, como o Zabala, como o Philippe Renaud, enfim, a gente procurou municiar o professor de conceitos sobre habilidades e competências, já que ele vai ter que lidar com a habilidade, foco para conseguir construir o seu planejamento. O que se espera de hoje, que é o nosso quarto encontro, é que a gente estude um pouquinho sobre plano de intervenção. Mas não fica só na teoria, embora a gente também precise do aporte teórico, e o que a gente vai acabar usando vai ser o documento de referência curricular. Mas a gente, hoje, o objetivo central talvez seja tirar as dúvidas com relação à extração dos dados e depois o que eu faço com os dados para construir o meu plano de intervenção. Então o objetivo ele é basicamente esse. Se a gente conseguir discutir como é que a gente espera que seja esse plano de intervenção hoje, né, esclarecendo algumas dúvidas, aí a gente chega com um pouco mais de firmeza e com mais certezas para a semana que vem, em que a gente pretende socializar as experiências de alguns professores. Então, semana que vem, 3 professores pedagogos e 3 professores de língua portuguesa irão contar para a gente como é que foi para eles construir o plano de intervenção. Eles vão mostrar um pouquinho sobre o que eles fizeram enquanto plano de intervenção, né? Vão expor para a gente como que isso aconteceu com as habilidades foco lá da turma deles. Enfim, vai ser um dia em que a gente vai socializar, a gente pode já pensar de antemão em perguntas para fazer, enfim, o que a gente espera que seja. Estou com muita expectativa com relação à semana que vem, como também hoje, né? O tema de hoje e o que a gente espera discorrer sobre hoje é sobre isso aqui, sobre o plano de intervenção, né? O que é, de onde é que eu extraio os dados e como é que eu faço para construir o meu plano de intervenção, eu, professor de língua portuguesa. Não tem como começar isso sem antes a gente ter um conceito, sem antes a gente ter uma compreensão mínima do que vem a ser um plano de intervenção no nosso documento de referência, né? Que aí eu acabei selecionando esse aqui, que é o DRC, o livro primeiro, né, que é o livro das concepções para a educação básica. Lá a gente tem um pouquinho do que é um plano de intervenção e como é que eu construo ele, né? Lá temos premissas básicas, né? Então, vamos aqui a essas premissas sobre o plano de intervenção. Aí tem o texto aqui, ó. Trazemos a reflexão sobre o conceito de intervenção pedagógica como sendo uma interferência intencional e responsável,
feita pelo docente no processo educativo em situação de superação ou potencialização, em que estão implicados o ensino, a aprendizagem e a gestão delas. Ampliando essa discussão, a ação interventiva pedagógica é o conjunto de métodos, técnicas e estratégias a serem desencadeadas ao longo do processo de ensino e aprendizagem, com o objetivo de mediar mesmo. Então, esse trechinho aqui do documento de referência curricular, ele nos mostra que o plano de intervenção, ele é uma interferência intencional, ou seja, tenho a intenção depois de ter observado, depois de ter dados, né? E ela é feita em basicamente duas situações. A primeira situação é a superação, ou seja, o que se espera é que os alunos que estão com alguma, digamos, alguma habilidade que precisa ser superada, eles consigam, através do plano de intervenção, superar a dificuldade nessa habilidade. A segunda situação é a da potencialização, ou seja, aqueles alunos que já conseguem desenvolver aquela habilidade, consigam potencializar o seu saber, né? Aquilo que já tem construído enquanto saber pedagógico mesmo. Esse processo, ele envolve, sobretudo, o planejamento e a implementação de interferências, né, que são mudanças, que são inovações pedagógicas, né, essas destinadas a produzir avanços e melhorias nos processos de aprendizagem dos sujeitos que dela participam, e a posterior avaliação dos efeitos dessas interferências. Então, esse processo ele vai envolver o planejamento, mas ele envolve também a avaliação do como é que tem sido essas interferências. Então, não adianta nada eu construir o meu plano de intervenção, aplicar o meu plano de intervenção, se depois disso eu não tenho uma avaliação que me mostre que essa intervenção deu algum resultado, se eu conseguir fazer com que esse meu estudante tenha desenvolvido a habilidade que foi proposta no meu plano de intervenção. Isso é o que diz o documento, né? O que acaba pressupondo também a implementação de práticas pedagógicas diferentes das usuais ou aprimorar as práticas já utilizadas. Então, o documento ele parte do pressuposto de que, no meu plano de intervenção, a prática pedagógica, a metodologia que utilizarei, ela será diferente da usual. Ou, não sendo diferente da usual, eu aprimorarei as práticas pedagógicas que já me utilizo. Então, ele nos conduz a uma prática pedagógica que seja diferente ou que eu aprimore uma que já utilizo. Então, é bem simples, né? Notório isso, que o plano de intervenção ele tem que ser diferente do meu plano usual ou aprimorado. Reforçamos as práticas, pois concordamos com Pimenta quando afirma que a essência da atividade prática é o ensino-aprendizagem, ou seja, é o conhecimento técnico e prático de como garantir que a atividade se realiza em consequência da atividade de ensinar. Qual que é o objetivo disso? Qual que é o objetivo do meu plano de intervenção? O objetivo da intervenção ela é o de promover estratégias e métodos para garantir a todos os estudantes o direito de aprender. Então, o plano de intervenção, ele tem como objetivo chegar a todos os estudantes e promover a todos os estudantes esse direito de aprender. Ele é para todos, né? Quando construo o meu plano de intervenção, é com esse objetivo de agregar e de ensinar a todos os meus estudantes indiscriminadamente. Tá, para além disso, elevar o nível de proficiência e aprendizagem é o que se busca, promover reflexões referentes a práticas pedagógicas, articulando os processos de ensino, aprendizagem, avaliação e gestão, promover a cultura do planejamento colaborativo e cooperativo. Então, são diversas vertentes, né? Diversos itens e premissas que tenho que respeitar e levar em consideração para a construção desse meu plano, né? A reflexão da minha prática, a avaliação e a gestão desses resultados,
essa coisa de promover uma cultura do planejamento colaborativo, ou seja, um professor ajuda o outro, auxilia o outro, e isso acaba se fazendo mais presente por conta que os professores de língua portuguesa, eles, de certa forma, a esse momento, né, têm o privilégio de poder participar de uma formação, enquanto que os professores dos outros componentes curriculares não estão, e por isso acabam ali tendo menos informações com relação a esse plano de intervenção do que vocês, né? Então, de certa forma, a gente acaba, quando a gente pensa no DRC e ele nos fala de planejamento colaborativo, eu percebo que eu, professor de língua portuguesa, deveria, em tese, auxiliar, ajudar os outros que não estão passando por formação nesse momento, já que eu acabo tendo ali mais informações, então acaba que quando leio o documento nessa parte, eu, professor de língua portuguesa, me vejo digamos, não na obrigação, mas pensando que tenho que ajudar a escola como um todo, né? Então, gostaria que vocês pensassem assim também, que depois, tendo passado pelo curso, tendo tido a formação, tenha vontade de ajudar a escola, já que tenho informações que talvez nem meus coordenadores tenham, né? É triste pensar nisso, mas é a realidade, né? Em que momento isso vai acontecer, né? O momento mais adequado para se pensar nessas estratégias e métodos é no planejamento. E é nesse momento que a gente está agora, né? De construção do planejamento. Para essa ação, o que deve aparecer primeiro é o diagnóstico da ação avaliativa. É o que a gente tem, né? A gente tem o painel que tem o resultado da avaliação diagnóstica, né? Seja ele de resultado das avaliações, é o nosso, né? Internas, externas, dos objetivos de aprendizagem ou do trabalho do dia a dia na sala de aula. Nesse levantamento, o olhar estará voltado para quais as dificuldades os estudantes ainda encontram. Ou seja, é o documento que a gente tem. Nele a gente tem o quadro com o resultado dessas dificuldades que os estudantes têm, né? Para que possam avançar no processo de aprendizagem. É o que se espera com o plano de intervenção, que possam avançar nesse processo de aprendizagem. Outro elemento importante é analisar a própria prática, né? Às vezes não parece muito simples, mas o professor é aquele ser que está estudando sempre e sempre com o objetivo de melhorar a prática, né? Ao contrário de algumas profissões que depois da formatura você já sabe tudo para conseguir trabalhar, ou pelo menos sabe os meios para conseguir saber, para conseguir ter esse saber. O professor não, a gente termina, eu não sei vocês, mas a gente termina a faculdade e a gente tá louco da vida, tá puto porque a gente passou pela faculdade e ainda não sabe quase nada do como entrar em sala e do como fazer para conseguir ensinar os alunos. A gente, depois que entra a primeira vez em sala, que a gente percebe o que a gente ficou fazendo na faculdade durante esse tempão. Então aí a gente parte para estudar, para tentar melhorar a prática, tentar uma coisa, tentar outra, e a gente vive estudando e tentando melhorar sempre, né? E pensando nessa coisa de analisar a própria prática, né, o que acaba significando para o professor olhar para as dificuldades apresentadas pelos estudantes e refletir sobre a importância de rever o planejamento. A gente vive com isso de rever o planejamento, né? A utilização de estratégias metodológicas e da avaliação, da necessidade de rever o conhecimento teórico e didático dos conteúdos que os qualificam para desempenhar com melhor qualidade a sua ação. Então, esse trecho aí faz com que a gente pense o seguinte: então, eu tenho que analisar a minha própria prática, ver como é que a minha aula está sendo, né? Eu tenho que rever o meu planejamento, como é que eu posso melhorar esse meu planejamento, eu tenho que avaliar esse processo, né? E ainda tenho que
rever o meu conhecimento teórico, o que eu sei enquanto teoria para conseguir argumentar com o meu aluno e conseguir melhorar essa minha prática, a prática desse meu conteúdo. Então, sabendo disso, a gente tem lá no orientativo esse quadro aqui, que ele é bem simples, mas a gente já tem um caminho andado. Pelo menos quem fez as atividades, né? Quem fez a atividade aí. A gente tem nessa primeira coluna a ser preenchida ali as habilidades com não acertos maiores que 50%. A gente já tem pronto porque a gente fez a atividade 1. E o segundo quadro, que é o que fazer, é o que a gente está propondo a discutir hoje, né, nessa formação, que é o plano de intervenção em si, que é a construção do plano. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Partimos agora para dar sequência aqui. E para dar sequência, o que pensei? Pensei em exercitar a construção de um plano de intervenção com base nos dados que a gente tem. Para isso, eu pensei em colocar a mão na massa, e para colocar a mão na massa, imaginei-me professor de uma escola e, sendo professor dessa escola, analisar o quadro dessa escola, analisar o painel e de lá extrair uma habilidade que seja necessária de ser trabalhada. Essa habilidade sendo necessária de ser trabalhada, construir um plano de intervenção junto, né? Aqui, agora. Então, vamos pegar um quadro aqui. Vou sair do meu slide, vou para uma escola, escolhi lá o município de Colniza. Dentro do município de Colniza, escolhi a escola Tarsila do Amaral. E na escola Tarsila do Amaral, vou abrir aqui o painel com o resultado da avaliação diagnóstica da escola Tarsila do Amaral. Agora todo mundo naquela oração para realmente abrir o painel. Se não abrir o painel, eu tenho um infarto. Treinei isso aqui várias vezes. Abrindo o painel da escola Tarsila do Amaral, o que eu tenho que fazer? Escolher qual que é a série ano fase, que vou colher a unidade temática e a habilidade. Muito bem, se eu estiver indo muito rápido, o pessoal dá um grito aí. Então eu vou escolher aqui, a Escola Tarsila do Amaral, ela oferece ensino fundamental, por isso que no painel aqui não me habilita a escolher o ensino médio. Ela trabalha com matutino e vespertino, por isso que o noturno aparece inabilitado aqui. E vou escolher aqui a minha série ano fase, como já havia dito anteriormente. Vou clicando aqui na setinha para baixo e você vê que vai rolando aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu vou rolando aqui para baixo, clicando para baixo. Eu vou escolher aqui um 8º ano. Cliquei aqui no meu filtro para o Excel filtrar para mim aqui, série ano fase, e percebo quando clico no 8º ano que lá nessa escola, na escola Tarsila do Amaral, temos duas turmas, né? 8º ano A e 8º ano B. Eu sei como? Eu sei porque os outros botões, eles me parecem inabilitados, né? Não tem botão, não tem C aqui, D, então eu sei que só tem A e B. Aqui mais à minha direita tem o número de matrícula de cada aluno, aqui o nome dos alunos, né? Se eu quisesse ter dados aluno por aluno, eu clicaria aqui. Mas como o meu planejamento é voltado para a turma, né? Eu vou... Agora não me interessa esses dois filtros aqui, de matrícula e de nome de aluno. Tá. Sou professor de língua portuguesa,
né? Vocês também são. E vou escolher aqui uma unidade temática que tenha a ver com a minha disciplina, né? O meu componente curricular. Vou escolher aqui a minha unidade temática. Você vê que eu tenho aqui grandezas e medidas, que não é, porque é matemática, né? Luta, que não é. Não é, embora seja uma luta sempre lecionar. Eu vou escolher aqui essa unidade temática aqui, que é a unidade temática de leitura. Leitura. Tá, escolhi a unidade temática de leitura e vocês viram que aqui à minha esquerda, à esquerda desse quadro que eu estou mostrando aqui, no quadro das habilidades, apareceram para mim 4 habilidades. Então, com relação à unidade temática leitura, na avaliação diagnóstica foram avaliadas 4 habilidades, que foram essas 4 aqui. Aí vou escolher uma dessas habilidades para construir o meu plano de intervenção. Uma habilidade essa que seja necessária de ser trabalhada, ou seja, que tenha mais de 50% de não acerto. Vou escolher essa daqui, EF 69 LP 55. Deve ser trabalhado ou não deve? Aí vamos analisar aqui. Isso é a análise que o professor vai fazer. Referente a essa habilidade, 37 alunos não acertaram os itens referentes a essa habilidade. E 9 acertaram, né? Já está aqui na legenda, né? Acerto é verde e não acerto é vermelho, né? A gente tem que se guiar por essas cores aqui. Então, de acordo com aquilo que a gente já havia planejado, né, como análise, eu tenho que trabalhar as habilidades que têm mais de 50% de não acerto. E essa aqui dá até bem mais de 50% de não acerto. E isso numa análise das 2 turmas, né? Vocês viram que permanece filtrado aqui turma A e turma B. Então, no somatório das 2 turmas, 37 não acertos e 9 acertos. Se eu me colocasse na condição de professor de apenas uma das turmas, era só eu clicar aqui no A ou só eu clicar aqui no B. Mas como na minha suposição aqui sou professor das 2 turmas, vou trabalhar com essa hipótese, que é a de analisar e trabalhar numa habilidade para as 2 turmas, né? Já que eu poderia, então, aproveitar, de certa forma, o planejamento de uma turma para outra. Tá, eu sei, o que eu sei analisando o quadro, assim, o painel abruptamente? Que essa habilidade, ela deve ser trabalhada. O que eu tenho por enquanto? Por enquanto, eu tenho aqui o código da habilidade. Tendo o código da habilidade, e agora? E agora eu tenho esse código, eu anotei esse código lá na minha atividade, mas o que esse código da habilidade me diz? Então, voltemos aqui ao slide. Voltando ao slide, nessa suposição, eu me supondo como professor dessa turma, eu selecionei lá essa habilidade, e aqui a habilidade ela já aparece para mim com o texto da habilidade, né? Eu sei que EF é ensino fundamental, eu sei que 69 acaba significando para mim que ela é uma habilidade a ser trabalhada do 6º ao 9º ano, eu sei que LP significa língua portuguesa, e eu sei que 55 é o número sequencial da habilidade, e para além disso eu tenho o texto da habilidade, que é reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o preconceito linguístico. Aí vocês vão dizer para mim, mas professor, onde é que você encontrou esse texto? Onde é que você achou que esse código significa isso? Onde é que tem? De onde é que você tirou isso? Vamos aqui de onde é que eu tirei isso. Eu tirei isso desse documento aqui, ó, que é o documento de referência curricular. Como acabei escolhendo o 8º ano, é o documento de referência curricular para Mato Grosso dos anos finais, né? 8º ano, ano final.
Então, lá nesse documento, eu cliquei lá no botão de busca, né? Digitei lá o código do botão, no botão de busca. No Adobe Reader tem, no Foxit, nos leitores de PDF tem esse botão de busca. Digitei o código e ele me levou para cá. Aqui, ó. Aquele códigozinho que eu estava lá falando para vocês, ele aparece bem aqui, ó. Vou até pintar ele de amarelinho aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, se o meu editor de PDF deixar. Tá, ficou amarelinho aqui. Consegue visualizar, né? Então, quando busquei no documento de referência curricular pelo código, eu consegui chegar ao meu texto, que é aquele texto que eu acabei de colar lá no PDF que vocês viram lá. Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Vejo que essa é uma habilidade a ser trabalhada em todos os campos de atuação e vejo ainda que o que esse meu documento acaba me dizendo, que o objeto de conhecimento a ser trabalhado quando lido com essa habilidade é o de variação linguística. Tá. Então, voltemos aqui ao meu slide. Tá. EF69LP55, reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Eu sei então que eu tenho que trabalhar, eu sei que o que eu tenho que trabalhar é variação linguística, eu sei o texto da habilidade, eu já analisei o painel, e agora? O que eu faço? E agora de onde é que eu parto? E agora quem vai me salvar? Não adianta ficar chorando para o coordenador que ele não vai enxugar suas lágrimas. O que você tem que fazer? Primeira coisa, traçar objetivos. Agora a gente parte para a construção do plano em si e procurei, com aquele meu objeto de conhecimento e com aquela habilidade, traçar minimamente 2 objetivos a serem atingidos nessas minhas aulas. Esses meus objetivos são o de conhecer os conceitos de norma padrão e de preconceito linguístico, percebendo as semelhanças e variedades da língua falada. Então, o meu objetivo primeiro é o de conhecer os conceitos. O que é norma padrão, o que é preconceito linguístico e ajudar o meu aluno a identificar semelhanças e variedades da língua falada. O meu segundo objetivo é o de identificar as variedades linguísticas e perceber características dessas variedades linguísticas. Então, tracei para mim 2 objetivos, 2 coisas que eu quero que os meus alunos saibam no final dessa pequena caminhada, no final dessas minhas aulas que pretendo trabalhar. Tá. Traçado esses meus 2 objetivos, a gente viu lá que o objeto de conhecimento é variação linguística. Então, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que trabalhar. Disso, agora, o que eu tenho que fazer? Preparar o material e, além de preparar o material, eu tenho que o meu DRC me falou agorinha quando a gente estudou lá o documento de referência curricular. Eu tenho que, além de buscar práticas inovadoras, melhorar, otimizar essas que eu já tenho. Então, eu tenho que também melhorar o meu aporte teórico. Além de preparar o material para a aula em si, eu também tenho que estudar a temática e assim conseguiria melhorar a minha argumentação, a minha aula em si. Pensando nisso, imaginei-me aqui com uma sugestão de leitura que contribuiria para as aulas, né, que contribuiria com a gente nessa jornada de ensinar os meus alunos um pouquinho sobre variação linguística. Aí eu pensei logo, já que a gente está falando de variação linguística, pensei logo no Marcos Banho,
né? Vocês devem conhecer o Marcos Banho, esse livro aí que aparece na imagem para vocês, que é o Preconceito Linguístico. Eu li ele lá em, acho que 2005, 2004, só a imagem dele aqui já nos mostra que já vendeu mais de 180 mil exemplares, então é um livro bem lido. Vocês também devem conhecer, pelo menos a maioria conhecer esse livro aqui, que ele é bem famoso, né? Que é o Preconceito Linguístico do Marcos Banho, o que é e como se faz. Nesse livro, o Marcos Banho, ele desconstrói 8 mitos que estão enraizados na cultura brasileira sobre a língua do Brasil. Aí pensei aqui que seria útil para mim, professor, que pretendo lecionar sobre variação linguística, além de preparar o meu material, me aprofundar na teoria da temática que me proponho a fazer com os meus alunos. E por isso que eu trouxe aqui uma síntese desses 8 mitos que o Marcos Banho nos traz lá nesse livro. Então vamos passar brevemente aqui sobre esses 8 mitos. Depois, só para vocês se ligarem do que vai acontecer ainda. Depois a gente passa pelo material de sala e por último a gente fecha nas atividades. É isso que vai acontecer nos próximos minutos aqui. Então, primeiro, mito 1, voltando aqui. Mito 1, a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. O maior e mais sério, dentre outros mitos, por ser prejudicial à educação, é não reconhecer que o português falado no Brasil é bem diversificado. Mesmo a escola tentando impor a norma linguística como se ela fosse de fato comum a todos os brasileiros. As diferenças de status social em nosso país explicam a existência do verdadeiro abismo linguístico. Então, o primeiro mito que o Marcos Banho acaba apontando aqui é o de mito da unidade linguística, né? É esse mito de que todos falamos a mesma língua, né? Ele desconstrói esse mito, né? Com o argumento de não reconhecer todas as variedades do português que existem no Brasil, né? A começar pelas variedades regionais, passando pelas línguas indígenas. No livro ele tem exatamente os números de quantas línguas, né, se falam no Brasil. Eu nem quis pesquisar isso, mas se a gente quisesse aprofundar na atividade que coloco no grupo, a gente tem o livro do Marcos Banho por completo. Quem quiser saber um pouquinho mais, só ler aqui o livro do Marcos Banho. A gente teria inclusive essa informação que não trago agora. O mito segundo que o Marcos Banho nos traz é o de que brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem português. Isso reflete o complexo de inferioridade, o sentimento de sermos até hoje uma colônia dependente de um país mais antigo e civilizado. É o que a gente fala quando a gente discute futebol, a gente fala em espírito vira-lata, né? Que é o de achar que sempre aquilo que vem de fora é melhor, né? É o de achar que sempre o que é produzido no Brasil, o que é feito no Brasil não presta, que o que presta é aquilo que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos, esse tipo de coisa, né? É o chamado espírito vira-lata, né? Conclui-se que nenhum dos dois, nem o português brasileiro, nem o português de Portugal, é mais certo ou mais errado, mais bonito ou mais feio. São apenas diferentes um do outro e atendem às necessidades linguísticas das comunidades que os usam. Necessidades linguísticas que também são diferentes, né? Não tem mais certo ou mais errado, são apenas distintos, são apenas diferentes. É o segundo mito que o Marcos Banho acaba desconstruindo. O mito terceiro é o de que português é muito difícil, né? Isso vai consistir na obrigação de termos de decorar conceitos e fixar regras que não significam nada para nós fora da sala. O difícil mesmo
decorar esses conceitos. O difícil é ficar decorando regras. O difícil é se aprofundar nessas normas, né? Normas gramaticais, e não fazer uso da língua, né? O uso da língua, a gente com poucos anos ou talvez até meses de nascido, a gente já consegue a fazer uso da língua, né? E a gente não vê bebê reclamando que português é difícil. Aí ele dá esse exemplo, né? A regência verbal é um caso típico de como o ensino tradicional da língua no Brasil não leva em conta o uso do brasileiro do português, né? Quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo gramática, a gente percebe que algumas coisas a gente pouco utiliza, né? Lembram do próclise, ênclise e mesóclise, né? Quando vocês utilizam um desses, né? Aí ninguém fica, o fulano ele usa mesóclise, você viu? Eu não penso nisso, né? Então esse mito é o terceiro que o Marcos Banho acaba apontando, né? O de que português é muito difícil. O mito 4 é o de que as pessoas sem instrução, elas falam tudo errado. Isso se deve simplesmente a uma questão que não é linguística, mas ela é social e político, né? As pessoas que dizem Cláudia, Praca, Pranta, eu tenho um milhão de outros exemplos, né? Problema, né? Pertencem a uma classe social que ela é desprestigiada, né? Ela é marginalizada, que são os que não têm acesso à educação formal e aos bens culturais da elite, né? E por isso a língua que elas falam sofre o mesmo preconceito que pesa sobre elas. Ou seja, a língua ela é considerada feia, pobre, carente, quando na verdade é apenas diferente da língua que é ensinada na escola, né? O que é pobre, o que é feio, né? É justamente a classe social, né, em si. Pesa sobre isso o preconceito linguístico junto com o preconceito de classe, né? A elite com preconceito com relação aos mais pobres, né? A gente tinha um programa de televisão anos atrás, os professores mais antigos vão lembrar, que chamava Sai de Baixo, né? Nesse programa Sai de Baixo a gente tinha o personagem do Miguel Falabella, que era o Cacotibes. Vocês devem se lembrar do Cacotibes. Ele era alguém que tinha um preconceito grande com quem? Com o pobre, né? Pobre. Ele dizia lá, pobre é isso, pobre é aquilo. O jargão dele, né? A frase que ele usava eu tenho horror a pobre, né? Que ele falava, né? E a gente vê na internet diversos memes, né? Com relação à língua, relacionado ao personagem que tem um preconceito enorme, que é o Caco Antibes, né? Eu trouxe 2 aqui. Não basta ser pobre, né? Tem que trocar fazendo por fazendo. E o outro não basta ser pobre, né? Tem que chamar mendigo de mendigo, né? Então há um preconceito de classe, né? O mito 5, né? É esse aqui. O lugar onde melhor se fala o português no Brasil é o Maranhão. No Maranhão, a população costuma utilizar o pronome tu, seguido das formas verbais clássicas com a terminação em S, né? Que é o tu vais, tu queres, né? Vocês que estão praticamente, vocês que estão à noite em casa, vocês devem estar acompanhando aí a novela da Ritinha, né? A novela da Ritinha, ela fala, né? Tu vais, tu queres, né? A Ritinha, ela é do Pará, ela não é do Maranhão, mas ela é do Pará, mas ela usa essas formas verbais, né? Tu queres, tu vais. Aí o Marcos Banho fala que no Maranhão também é comum o uso de expressões como esse é um bom livro para te ler, né? Quando o correto não é isso, né? Esse é um bom livro para tu leres, né? Então, esse negócio de achar que determinada região se fala um português que é superior, né, a outra, ou que é um português mais correto, um português que é mais próximo do padrão, o Marcos Banho fala que não, né, que são apenas variações, são apenas variantes linguísticas que acabam acontecendo de uma região para outra, né? Nessa formação é possível que tenha
professores, né, que tenham vindo de outras regiões para essa região noroeste do estado de Mato Grosso. Eu sou um exemplo disso, né? Eu vim mais ali do sul do estado, né? Eu vim de Cáceres e quando vim para Juína, porque não é tão longe assim, vim para Juína, dentro do estado mesmo. Quando vim para Juína, algumas palavras que o povo daqui utilizava eu não conhecia, demorei a entender. Né? Quando vim para cá, a fulano falava assim: professor tá vendendo uma data no módulo 6. Aí pensava eu, data lá para Cáceres, hoje é 10 de março de 2021. Data para a gente é isso. Mas depois eu fui entender que data para cá, para Juína, é o sinônimo de terreno, sinônimo de lote. Mas até eu entender esse vocabulário, eu demorei a compreender. Daí, passou uns dias, aí o professor falou: já vai embora? Não, eu vou embora também. Você tá esquecendo a sua boroca ali. Até eu entender que boroca, para o povo daqui de Juína, significa bolsa, mochila, eu demorei a compreender. Mas isso acaba acontecendo. Quem se sentir à vontade para contar uma história assim, uma palavra que não conhecia, uma expressão que estranhou quando chegou nesse noroeste, pessoal, fica à vontade. A gente está falando sobre variação linguística. Quem quiser me interromper aí, quiser falar, pode falar. É um momento para a gente, que faz parte da formação, isso da gente trocar experiências, né? Vocês podem ficar à vontade aí, só me chamar aqui. Tá. O mito sexto, né, que o Marcos Manho traz no livro dele, ele fala assim: o certo é falar assim porque se escreve assim, né? A palavra teatro, né? Aí o carioca ele vai falar teatro, o paulista ele vai falar teatro e o pernambucano ele vai falar teatro. Então, a gente percebe pronúncias diferentes, né? E aquele mais, digamos, mais apegado à gramática, ele vai achar que o correto é se falar do modo como se escreve. Então, o correto seria o modo paulista de falar, já que ele é o que mais se aproxima da forma que se escreve, né? O Marcos Manho ele fala que não, né? E agora, quem é que está certo? Ora, todos estão igualmente certos. O que acontece é que em toda a comunicação linguística do mundo existe um fenômeno que é chamado variação. Isto é, nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo idêntico o tempo todo, né? O Marcos Manho ele acredita na variação, que a língua varia. Afinal, a língua falada é a língua tal como foi aprendida pelo falante, em seu convívio com a família, com a comunidade. Logo nos primeiros anos de vida, é o instrumento básico de sobrevivência, um grito de socorro tem muito mais eficácia do que essa mesma mensagem escrita, né? Acaba falando, o importante é você conseguir se comunicar, é você conseguir ser ouvido, é você conseguir levar a sua mensagem, você ser entendido. A língua escrita, por seu lado, ela é totalmente artificial, ou seja, ela é criada, né? Exige treinamento, exige memorização, exige exercício, obedece a regras fixas, né? De tendência conservadora, além de ser uma representação não exaustiva da língua falada, né? Ele traça essas diferenças entre falada e escrita. E a gente, enquanto professor de língua portuguesa, a gente, creio que deve ser claro, né, para todo mundo, que o nosso educando ele vem para a escola e que a nossa função enquanto professor de língua portuguesa é o de ensinar o português padrão, né? E ele vem para aprender o português padrão. O problema é que às vezes não podemos ter como o padrão que é a única língua, que é o único modo de se comunicar. E esse resultado da avaliação diagnóstica nos leva a essa mensagem, né?
professor, existe o padrão, ele não é único, existe também as variantes. É necessário que se ensine na escola as variações linguísticas, né? O mito sétimo, né, que Marcos Mãe traz, é o de que é preciso saber gramática para falar e escrever bem. Este mito é um dos mais difundidos, né? Tão comum é esta afirmação que faz com que a cobrança do estudo da gramática seja feita. O autor ele lança mão de vários exemplos que nos mostram o contrário. Um deles é simples e direto e fala que se a afirmação fosse verdadeira, todos os gramáticos seriam excelentes escritores. Então, tem esse mito de que se você estudar gramática, você vai aprender a escrever. Ele fala que não tem uma relação lógica entre uma coisa e outra, né? O que a gente tem na escola é essa, digamos, essa obrigatoriedade, né? O professor mais conservador, né? Essa obrigatoriedade do estudo da gramática. O mito oitavo, que é o nosso oitavo mito, é esse aqui, que é o domínio da norma culta. Ele é um instrumento de ascensão social. Se o domínio da norma padrão fosse realmente um instrumento de ascensão na sociedade, os professores de português ocupariam o topo da pirâmide social, né? Aí se esse mito fosse verdadeiro, nós teríamos professores de língua portuguesa na Assembleia Legislativa, nós teríamos professores de português no Congresso, professores de português na Presidência da República. Já pensou? Que legal seria, mas não, né? Por isso que Marcos Mãe aponta como um mito, né? Então ele necessariamente não é um instrumento de ascensão social. O domínio da norma padrão de nada vai adiantar uma pessoa que não tenha todos os dentes, que não tem casa decente para morar, que não tem água encanada. Então, junto com esse domínio da norma padrão, existe a conquista dos bens de consumo, dos bens de produção. E ele, para fechar aqui, aponta essa coisa do preconceito linguístico como um círculo vicioso, né? O ensino tradicional que leva aos livros didáticos, que acabam privilegiando o português padrão. Isso tem mudado muito, né? Os livros didáticos de língua portuguesa eles já têm, né, como desenvolver habilidade, como conteúdo ali, como objeto de conhecimento ali, já aparecem as variantes, mas há um tempo atrás não era bem assim, não. E esse círculo vicioso acaba se completando com o estudo puro da gramática tradicional. Tá, mas o objetivo disso, de eu mostrar aqui um resumo do livro do Marcos Banho, é só para dizer para você, professor, o seguinte: quando leio a habilidade lá no documento e quando dou uma olhada no conceito de plano de intervenção, ele acaba me dizendo também que eu tenho que rever não só a minha metodologia, avaliação, planejamento, mas também rever o meu conhecimento teórico com relação à temática. E é por isso que eu trouxe aqui o Marcos Mãe. Talvez é possível que algum professor ou outro não tenham a possibilidade ou o tempo de acabar lendo um livro para cada temática a ser desenvolvida, mas o documento de referência curricular ele vai me dizendo isso. Você precisa rever sua prática, você precisa rever seu planejamento, você precisa rever sua avaliação, e junto com tudo isso é necessário também que você reveja o seu conhecimento teórico com relação à habilidade que você pretende ensinar, né? É o que o documento de referência acaba me dizendo, acaba me levando a crer e a pensar. Continuando com isso, então a gente já terminou essa etapa do rever o meu conhecimento teórico. Aqui pensei em expor, eu já compartilhei até no grupo esse slide aqui, o de que esse trecho aqui, essa parte aqui fosse para que eu, professor, depois de ter lido Marcos Banho,
depois de ter visto um pouquinho do que o meu livro didático me traz, depois de ter pescado as habilidades lá no meu painel, que eu me utilizasse talvez disso aqui para a minha aula. Vou levar esse material para a minha aula. É online, vou expor isso aqui para os meus alunos como parte daquilo que eu pretendo ensinar nessa habilidade. Vai parecer repetitivo, porque vocês já estudaram isso aqui na faculdade, vocês já também estudaram isso daqui em anos anteriores, vocês já sabem isso aqui, mas eu só pensei em demonstrar, em fazer um material que fosse útil para vocês. Então, vamos aqui ao material que pensei que fosse aplicável para os meus alunos, considerando, novamente, aquela habilidade de foco. Então, o que significa preconceito linguístico? Entende-se como preconceito linguístico o julgamento depreciativo contra determinadas variedades linguísticas. Segundo a linguista Martha Sherry, o julgamento depreciativo, desrespeitoso, jocoso e, consequentemente, humilhante da fala do outro ou da própria fala, geralmente atinge as variedades associadas a grupos de menor prestígio na escala social ou a comunidades da área rural ou do interior. É o estereótipo que a gente tem do não padrão, né? Quando a gente pensa, e os exemplos que geralmente aparecem nos livros didáticos e que a gente utiliza nas nossas aulas, já digamos, né, um preconceito contra esses grupos de menor prestígio, e entre esses grupos está os habitantes da zona rural. Quando a gente pensa o exemplo do não padrão, o que mais vejo, eu vejo quem? Vejo Chico Bento. O Chico Bento, ele acho que se fizesse um levantamento aí nas aulas de língua portuguesa, quem mais aparece como exemplo do não padrão ganharia disparado, né, o Chico Bento, né? Ele é o nosso exemplo maior. Infelizmente, ainda há inúmeras críticas quanto à falta de concordância verbal ou nominal, como por exemplo, as coisas estão muito difíceis com essa seca. A gente fizemos a prova, a consoante R no lugar do L como problema, né? A gente já viu que o Marcos Bueno é problema, crasse, Cláudia, né? A Flávia aqui sempre me diz que por vezes chamam ela de Frávia, né? Então sempre acontece isso, né? Mas comigo também acontece, né? Me chamarem de Jefferson, acontece, tá bom? A presença do gerúndio ao invés do infinitivo. Eu estava brincando, menino, o R rotulado, que é o R do caipira, né? Que é o caipira, fala caipira, porta, né? E muitos outros estados brasileiros, como os mineiros, os paulistas, os goianos, entre outras áreas, né? Cada variante linguística, ela vai ter o seu propósito. Haverá sempre um grupo na sociedade ao qual essa variante será relacionada. Então, cada variante ela vai comunicar ali com a sua comunidade, né? Se, por exemplo, eu que vim ali de Cuiabá, Cáceres, de certa forma, conheço um pouquinho da língua, entendo um pouquinho, sem precisar de utilizar de um dicionário cuiabanês de expressões que são próprias daquela região, né? Então, cada variante vai comunicar ali com com o seu local, né? Com o seu local de ser. E essas variações, essas variantes, elas acontecem de acordo com diversos fatores, de acordo com N fatores, né? Elas vão ser influenciadas por questões sociais, ou seja, diferente, vai se utilizar de maneira diferente da língua quem tem acesso aos bens culturais, quem consegue viajar, quem está direto em museu, em teatro, quem tem acesso, enfim, a classe burguesa, né, digamos, vai se utilizar da maneira diferente de quem, talvez um exemplo
chulo, né, ou de quem mora na favela, ou quem não tem acesso a esses bens materiais. São as questões sociais influenciam no uso da língua, né? Junto com essas questões sociais, as questões econômicas também, né? Quem tem mais dinheiro tem todas as condições de ter os bens materiais e quem não tem, só tem a sua mão de obra, vai utilizar da língua de uma maneira diferente. Junto com isso, as questões regionais, né? É claro que um morador do Rio Grande do Sul vai ter expressões que são próprias ali da sua região, que vai ser diferente de quem mora no Nordeste, ou de quem mora em Cuiabá, ou de quem mora, enfim, em outro estado. Cada região vai ter as suas expressões idiomáticas ali, que são próprias dessa região. Junto com isso, as questões culturais, né? As datas comemorativas, as festas, o modo do convívio cultural também vai influenciar em fatores linguísticos que vão permear a língua. Junto com esses fatores culturais, temos também fatores históricos, né? A língua varia ao longo da história, né? O Marcos Manho ele já nos dizia que não há uma unidade, né? E essa unidade, ela, inclusive, não acontece ao longo da história, né? Os exemplos que os professores geralmente acabam dando quando refere a essa variação histórica, talvez o mais clássico deles seja a Carta de Pero Vaz Caminha, né? Ali a gente tem um exemplo do como é que era a língua portuguesa lá em 1500 e quando a gente compara com o que temos hoje, né? A gente percebe ali variações e talvez um exemplo clássico. Outros professores vão utilizar poemas do século XIV, eles vão utilizar textos mais antigos, né? Mas cada um vai se utilizar dos exemplos que tiver em mãos. Há sempre um objetivo para justificar essas variantes linguísticas, né? Por isso é preciso identificá-las e, acima de tudo, entender que não devemos atribuir certo ou errado, mas formas diferentes de se falar, ou seja, formas adequadas. Caso não haja compreensão quanto a isso, estaremos depreciando a língua, o indivíduo e principalmente sua identidade e forma de ver o mundo. Então esse negócio de isso é certo, isso é errado, Marcos Monha acaba dizendo, não, são variações, são variantes. A linguagem, né, ela deve ser adequada ao receptor, ou seja, aquele para qual eu emito o meu enunciado, deve ser adequada ao contexto e também adequada ao assunto. Aqui, esse pequeno slide fala daqui dessa adequação da língua, né? Características da língua padrão ou ainda da norma culta, né? A língua padrão, ela é a variedade de maior prestígio social. Ela é usada em situações sociais que vão exigir uma maior formalidade. Mas quando é que eu, aluno, né, imaginando como aluno de vocês, eu devo escrever um texto que tem que utilizar a norma culta? Quando é que eu utilizarei a língua em que eu tenho que utilizar a língua padrão, né? Aí, algumas situações, né? Primeiro, uma entrevista para obter um emprego, né? É uma situação em que se pede, né, a utilização da norma padrão. Numa palestra, né? Quando vou falar para um grande público, eu preciso ter essa preocupação de utilizar o português padrão. Quando meu aluno, eu aluno, vou apresentar um trabalho, e é ali que o professor, a função do professor também é de demonstrar a importância do domínio da norma padrão, né? Porque o que se espera é que esse meu aluno utilize o português padrão para apresentar o trabalho, né? É o momento que se pede, né? Nas provas, né? Geralmente
já presenciei, né, enquanto professor, quando você tem uma prova que é de língua portuguesa e o aluno acaba utilizando de expressões de português não padrão ou da variante, por exemplo, do internetês, né? Acaba escrevendo ali um VC demais ou alguma coisa assim, a gente acaba tendo que fazer uma correção de rota e dizer, a prova ela é um momento que a gente precisa utilizar o português padrão. Por quê? Porque na aula de língua portuguesa a minha função aqui é de ensinar o português padrão. E ao contrário disso, ou na outra ponta disso, a gente tem a linguagem coloquial. Coloquial vem de colóquio que significa conversa. Né? A linguagem coloquial é aquela que é utilizada no dia a dia. Mesmo aquele com maior domínio do uso da norma culta vai utilizar a linguagem coloquial, muitas vezes sem nem perceber. Haverá sempre ali um deslize quanto à concordância, pois numa conversação sempre irá surgir um né, um tá, um é. Porém, isso não comprometerá a informação que estará sendo repassada no momento. Portanto, a linguagem coloquial ela é adequada para a conversa informal. Aqui a gente tem uns exemplos do uso dessa linguagem coloquial. Quando eu estou batendo um papo na escola, quando eu estou batendo um papo com a família, ou ainda quando eu me reporto ao professor para tirar uma dúvida. Né? São situações aqui em que teria que utilizar em que eu posso utilizar o português não padrão. Características gerais da variedade padrão e da variedade popular. Da variedade padrão, a gente tem uma organização gramatical ou sintática, né, que regula os enunciados. Nós temos a ausência quanto ao padrão escrito de expressões idiomáticas ou de termos chulos, né, que a gente tem que evitar na variedade padrão, enquanto que a variedade popular eu tenho geralmente sentenças curtas, que são gramaticalmente simples, que são muitas vezes incompletas, que apresentam uma construção sintática deficiente e um acentuado emprego da voz ativa. Eu ainda tenho expressões formuladas com perguntas implícitas que vão introduzir uma certa circularidade do discurso, circularidade da fala, né? Por exemplo, não é mesmo? Tá vendo? Vocês conseguem? Esse tipo de coisa aparece na variedade popular. Tá, isso aqui é o que a gente havia pensado que dava para aproveitar numa aula sobre essa habilidade, que é sobre esse objeto de conhecimento, que é o objeto variação linguística, pescado da habilidade, que está lá no painel da avaliação diagnóstica. Pensei que apenas disponibilizar material não seria o suficiente, eu não colaboraria tanto. Por isso é que eu pensei também em atividades. Né? E pensando em atividades, eu trouxe aqui algumas para a gente conversar. Atividades. Aí, vocês viram que a gente não teve no início aqui a leitura de leite, né? Porque imaginei que a gente poderia conversar sobre leitura partindo do texto que a gente tem na atividade. Então eu trouxe esse texto aqui do Luiz Fernando Veríssimo e na sequência, além da gente conversar sobre o conteúdo do texto, dá para a gente conversar sobre as questões da avaliação. Não tem como não notar que vocês estão bem quietinhos hoje, hein? Então, pessoal, colaborar, contribuir, me interromper, pode aí, não é proibido falar não. Então, vamos pensar aqui. O título do texto é Peixada. Ele é do Luiz Fernando Veríssimo. Então, vamos aqui ao texto. Aí a gente conversa sobre o texto aqui mais para o final dele. Então, vamos aqui. O apelido foi instantâneo. No primeiro dia de aula, o aluno novo já estava sendo chamado de gaúcho, porque era gaúcho. Recém-chegado do Rio Grande do Sul, comum, sotaque carregado. Aí, gaúcho, fala, gaúcho. Perguntaram para a professora por que o gaúcho falava diferente. A professora explicou que cada região tinha seu idioma,
mas que as diferenças não eram tão grandes assim. Afinal, todos falavam português. Variava a pronúncia, mas a língua era uma só. Lembra do Marcos Banho, que é o mito da unidade da língua? Tá. E os alunos não achavam formidável, porque num país do tamanho do Brasil, todos falassem a mesma língua, só com pequenas variações. Mas o gaúcho fala tu, disse o gordo Jorge, que era quem mais implicava com o novato. E fala certo, disse a professora. Pode-se dizer tu e pode-se dizer você. Os dois estão certos. Os dois são português. O gordo Jorge fez cara de quem não se entregara. Um dia, o gaúcho chegou tarde na aula e explicou para a professora o que acontecera. O pai atravessou a sinaleira e pechou. O quê? O pai atravessou a sinaleira e pechou. A professora sorriu, depois achou que não era caso para sorrir. Afinal, o pai do menino atravessara uma sinaleira e pechara. Podia estar naquele momento em algum hospital, gravemente pechado, com pedaços de sinaleira sendo retirados do seu corpo. O que foi que ele disse, tia? Quis saber o gordo Jorge. Que o pai dele atravessou uma sinaleira e pechou. O que é isso? Gaúcho, quer dizer, Rodrigo, explique para a classe o que aconteceu. Nós vínhamos de alto, o pai não viu a sinaleira fechada, passou no vermelho e deu uma pechada no outro alto. A professora varreu a classe com seu sorriso. Estava claro o que acontecera? Ao mesmo tempo, procurava uma tradução para o relato do gaúcho. Não podia admitir que não o entendera. Não com o gordo Jorge rindo daquele jeito. Sinaleira, obviamente, era sinal, semáforo. Auto era automóvel, carro. Mas pechar, o que era? Bater, claro, mas de onde viera aquela estranha palavra? Só muitos dias depois a professora descobriu que pechar vinha do espanhol e queria dizer bater com o peito. E até lá teve que se esforçar para convencer o gordo Jorge de que era mesmo brasileiro o que falava o novato, que já ganhara outro apelido, Pechara, Pechada. Aí, Pechada, fala Pechada. Então, a gente tem esse texto aí que para um oitavo ano, de certa forma, esse ambiente de sala traz para eles certa familiaridade, esse negócio de colocar apelido, da professora ter que conduzir os trabalhos, enfim, é um texto que dialoga com a realidade desse, digamos, desse público, né, dessa idade. E para além disso, ele fala um pouquinho sobre preconceito linguístico, sobre variação linguística e que acaba ocorrendo ali entre aluno, né, entre alunos e isso, de certa forma, incita questões com as quais a gente pode aproveitar na aula, né? Então, vamos aqui às questões. A condução das questões vai depender muito do como é que o professor conseguiu abordar a temática durante a sua introdução, durante o período ali de exposição desse saber. Aqui eu tenho a questão 1. Rodrigo logo recebe o apelido de gaúcho quando entra na nova escola. O que os colegas mais estranharam em Rodrigo? Aí o aluno ele vai falar, o que mais estranharam é o modo dele de falar, né? É o que acaba aparecendo no texto. A gente percebe que as questões elas abordam a temática que a gente precisa, que é variação linguística, que é preconceito linguístico, mas ela também é sobre a compreensão textual, como é que os alunos entenderam o texto, entenderam e interpretam o texto. Então, ela acaba tendo várias funções para a gente enquanto professor.
Tá, a B aqui, ó. Essa escola fica no Rio Grande do Sul ou em outro estado brasileiro? Por quê? A gente acredita que ela não fica no Rio Grande do Sul, porque o texto acabava nos dizendo que o Rodrigo, né, que é o gaúcho, veio do Rio Grande do Sul. Né? Então, espera-se que os alunos, ao relerem o texto, descubram isso que estou falando aqui. A número 2, dos colegas de sala, o Gordo Jorge era o que mais insistia em rir e a debochar de Rodrigo. Por que você acha que ele agia desse modo, né? É meio que pessoal, né? O que a gente percebe é que ele agia desse jeito porque o Rodrigo, o gaúcho, o Peixada, ele era diferente, ele falava diferente, e que a professora, de certa forma, ela dizia que, ao defender a variedade linguística, ela dizia que o Rodrigo falava era correto também, né? Quando a expectativa do seu colega era de que a professora dissesse que é errado. E como o Gordo Jorge já de cara não ia bem com a cara do gaúcho, deu essa treta lá. A terceira questão, ó. Quando o Rodrigo, ao contar o porquê chegou atrasado, diz, nós vinha, a professora interrompeu dizendo, nós vinhamos. Por que você acha que ela disse isso? Porque justamente a situação, e a gente acabou de ver no slide ali, a situação de apresentar um trabalho e de falar para a sala exige que nos utilizemos de português padrão. E a professora queria, através dessa correção de rota, dizer para a sala, né, que esse seria o momento de utilizar o português padrão. Espera-se que os alunos entendam, né, que quando ela dá esse espaço para ele falar para a sala, o objetivo dela é justamente dizer que utilize agora, aproveite o espaço para utilizar o português padrão. Aqui a questão 4, que a gente tinha parado, o Rodrigo conta que seu pai atravessou a sinaleira e pechou. A professora não conhecia a palavra pechar, mas conseguiu descobrir o sentido dela. Como foi que ela descobriu o que significava a palavra? Ela conseguiu muito depois, né? A gente viu no texto que ela conseguiu muito depois. Por quê? Porque ela pesquisou e descobriu lá que veio do espanhol, uma coisa assim, e também viu qual era o significado, que era o de bater com o peito. A letra B aqui, ó. Qual é a origem dessa palavra? Novamente, quem consegue responder a A vai conseguir responder a B, né? Qual que é a origem da palavra, que hoje também pertence ao português. Aí, quando ele relê o texto, ele vai descobrir, e o objetivo dessas questões é também implicar no aluno essa releitura para ver se ele compreendeu o texto. A questão 5, a professora ensina a classe que apesar de o país inteiro falar português, cada região tinha seu idioma. Sabendo-se que idioma é o mesmo que língua, é correta a explicação da professora? Caso não seja, como você corrigiria a explicação? Né? Então, ela fala que o país inteiro fala português, mas cada região tem seu idioma. Então, aí a gente tem que ter uma clara posição para a gente, do que a gente estudou com o Marcos Manho, que a gente estudou ali com o slide, o de que esse mito da língua única ele não existe, e que a explicação correta seria dizer que cada região vai ter a sua variante, né? A sua variação, né? E o que se espera é que o professor tenha dado esse aporte teórico para o aluno dominar essas palavras, né? O que é variante linguística, o que é variação, essa coisa de a língua é única e que todo mundo fala português do mesmo jeito, isso não procede. Tá. A letra B, aqui, ó. Que palavras a professora provavelmente usaria no lugar de tu, sinaleira e alto? Isso o texto já traz, né? Tu, ela utilizaria o que, pessoal? Utilizaria você, sinaleira seria o que? Semáforo, alto é para carro, né? Aí uma pequena tradução.
Letra C. Na sua região, as palavras coincidem com as usadas pela professora ou com as usadas por Rodrigo? Né? Aí é um comparativo e depende muito do ambiente da sala, né? Para conseguir conduzir essa questão. Às vezes nós temos sala que tem alunos que são de diversas regiões, né? E que vão contar exemplos e que vão dar exemplos para a professora de variações dessas mesmas palavras, né? Que às vezes surpreende os professores essas variações, né? A número 6. Rodrigo sofreu preconceito por falar português de modo diferente do falado pela maioria. Você já presenciou isso? Uma situação parecida com essa? Conte para seus colegas. Eu contei aqui uma situação que aconteceu comigo, né? Que eu demorei para entender a utilização de algumas palavras, que no meu caso foi data e boroca, né? É possível que os alunos contem de outras palavras, outras situações, e quanto mais situações, melhor, né? Quanto mais exemplos de variações, melhor para o professor, né? Que aí ele consegue deixar mais claro que a língua varia e que não é errado ela variar e que língua única não existe. Essa foi uma atividade exemplo que consegui pesquisar e que pode servir para essa minha turma exemplo, que é esse meu 8º ano lá da escola Tarsila. Mas aqui pesquisei mais atividades, aqui tem uma dúzia de páginas de atividades que pode servir para vocês professores. Aqui eu tenho essa música aqui do grupo aqui Cordel do Fogo Encantado, que também vai me servir de exemplo. Novamente eu tenho questões que são referentes à variação linguística, ao preconceito linguístico, mas também referentes à compreensão e interpretação textual. O exemplo mais clássico de todos, que creio que todos devem conhecer esse texto aqui, que ele é bem utilizado. Desde quando eu comecei a lecionar e que tinha essa temática aqui nos meus primeiros anos lá de professor, 2006, 2007, eu já utilizava esse texto aqui quando o assunto era variação linguística, que é o do Caos Mineiro. Não sei de quando é esse texto, mas faz tempo. Mas ele é um clássico quando a gente pensa em abordar essa temática variação linguística, né? Eu nem preciso ler o texto, vocês devem conhecer, que é bem antigo. E aqui a gente tem as questões que novamente são também de interpretação, compreensão textual, mas também falando sobre variação linguística, no caso aqui do mineirês. Né? Aí pergunta aqui, o texto está escrito em linguagem formal ou informal? Né? O aluno, se conseguiu compreender, ele vai marcar o xizinho aqui no informal. Né? Aí qual que é a região que ele pertence? Se ele leu o título aqui, é Caos Mineiro, né? Que é em Minas. Né? Então, traduza o trecho a seguir. Aí ele vem aqui, espera-se mais eficiente fique essa atividade se o professor conseguir ler para o aluno o texto, né? Que talvez com o sotaque fique mais claro para ele. Né? A fala desse personagem é proveniente de um matuto. Apesar dos erros, é possível afirmar que está cometendo um erro gravíssimo ao falar dessa maneira. Tem erro, não tem erro? Se o professor conseguiu abordar que não é errado falar variantes, né? O aluno logo ele vai dizer não, que isso não é errado, que isso é apenas uma variante, né? É o que se espera que o aluno tenha como resposta, se o professor conseguiu conduzir bem o trabalho de que o aluno não haja com preconceito linguístico, né? Não haja como o Gordo Jorge, lá no primeiro texto que a gente acabou lendo e acabou conversando sobre ele. Aqui a quinta questão é faça as correções necessárias. Né? Aí todo o texto do Caos Mineiro sendo traduzido para português padrão. E essa tradução, ela, de certa forma, leva o aluno à compreensão
de certas formas que talvez ele utilize na fala ou na escrita, mas que não são português formal, né? Escreva LF para a linguagem formal e LI para a linguagem informal, né? E aqui eu tenho aquelas situações, algumas abordadas no slide, né? Que a gente tem situação que exige o português, a linguagem formal, e situações que não há necessidade da linguagem formal. Eu tenho aqui, são 10 situações em que o aluno vai ter que analisar se cabe ou se não cabe a linguagem formal. A minha próxima questão, essa daqui é bem interessante também. A gente tem, porque é bem usual, né, para o aluno, ainda mais nessa época agora do online, que é a utilização do internetês, né? Aí eu tenho esse trecho aqui do Facebook, que nessa idade agora Facebook é bem utilizado e por agora bem tá em alta aí, todo mundo tem Facebook, tem que usar Facebook e conversa com os colegas pelo Facebook, Facebook, WhatsApp, Instagram, eles não falam em outra coisa. Então tá, aí eu tenho aqui um bate-papo curto, né, mas em internetês, né, que, oi, tudo bem? Estou com saudade. Oi, eu também estou. Fazendo o quê? Estou estudando para a prova. O que vai fazer hoje? Hoje, depois do serviço, vou para casa jogar um game com um amigo. Então, tudo isso que eu li aqui, mas em internetês, mas em linguagem de internet. Tá. A linguagem desse texto é considerada norma padrão ou informal? E dependendo de como o professor trabalhou com a temática, ele vai apontar, lógico, se bem trabalhado, ele vai dizer que é informal. Por que o autor dessa mensagem escreveu para o colega utilizando essa escrita? Aí os alunos vão apontar, não, é porque é mais rápido, é porque se eu utilizasse o português padrão demoraria mais tempo. Vai apontar as causas de utilizar, a motivação dele para utilizar esse tipo de linguagem, né? Que geralmente eles acabam apontando que é a velocidade, né? A letra C aqui, essa escrita pode ser utilizada nos trabalhos escolares? Aí o professor vai apontar que não, né? Os trabalhos escolares, as provas, ou apresentar o trabalho, são situações em que é necessário a utilização do português padrão. Ela pode até utilizar ali no Facebook, no WhatsApp, desse tipo de linguagem, mas em situações tem situações em que a gente precisa utilizar o português padrão e é o professor que precisa dizer para ele quais essas situações, né? Essa escrita atrapalhou o seu entendimento do texto? Não atrapalhou, de certa forma, não atrapalhou de nenhuma forma a compreensão do texto em si, né? Porque, enfim, deu para entender, né? Reescreva essa mensagem utilizando a norma padrão da língua. Aí, quem conseguiu compreender, quem já lida com Face, quem já lida com WhatsApp, quem já lida com isso, vai traduzir rapidão. E nessa idade aí, do 8º ano, eles vão levar isso daí de boa. Mas, se desse essa mesma coisa aí para nossa avó, nossa, para ela traduzir, isso aí, ela não ia conseguir ler, né? Enfim, aí é possível a gente perceber a variação histórica na prática, né? Qual a intenção das pessoas ao utilizar esse tipo de escrita nas redes sociais? Pode ser que é porque é mais rápido, que é porque é a variante mesmo das redes sociais, apontar diversos fatores aqui. Tenho mais questões. Aqui eu tenho essa última aqui, que eu tenho o trecho de um poema do Patativa Saré, em que Patativa Saré, né, que também é um dos mais utilizados, em que a gente tem um texto produzido em português não padrão, em que a atividade é a tradução dessa para o português padrão. A atividade é justamente essa, e assim a gente encerra essa coisa da atividade, né? Tenho aqui alguma pergunta, pessoal?
Vocês queriam fazer alguma pergunta, alguma contribuição, alguma coisa? Sou todo ouvidos. Quero a contribuição dos senhores. Acham que é possível a construção do planejamento com base naquilo que a gente viu hoje? É difícil, não conseguem extrair os dados. O que vocês me dizem? Ô Jefferson, Diga. Boa noite. Boa noite. Abrir a câmera. Sim? Professor Luiz Carlos, aqui da Escola Sidney César de Cotriguaçu. Nós já estamos fazendo essa construção do plano, né? E lá no início, tu falou assim a questão de auxiliar os outros profissionais, né, que não estão com formação. E realmente, até acho que essa semana nós fizemos uma reunião e já estamos fazendo esse trabalho de auxiliar os professores das outras áreas, né? Então já estamos fazendo um projeto de intervenção, unindo através de reunião pelo Meet também, e construindo a intervenção pedagógica, né, na área, mas também auxiliando aqueles professores que ainda não têm não tem um professor formador pelo Cefapro, para que a gente possa desenvolver um bom trabalho lá na Escola Sidney César. Que ótimo. Então, o estado inteiro acaba passando por isso depois dos cortes que a gente teve no Cefapro, né? Então, a gente vive aí dias de situação crítica com relação à formação. Agora, as notícias que a gente tem é que isso vai ser replicado pelos coordenadores, né? A formação para as outras áreas, e a gente está na expectativa aí de que isso colhe, né? De que isso dê certo, torce muito para que isso acabe acontecendo. Hoje tivemos a reunião com os coordenadores, né? E estamos tentando fazer essa informação, esse modo de construir o plano de intervenção circular, né? Mais alguém? Gostaria de ouvir mais alguém? Só fazer uma finalização, quando no plano lá a gente fala a questão das dificuldades. Uma das dificuldades está sendo, com certeza, em relação à pandemia, a questão do acesso. Eu trabalho lá na Sidney César, no município de Cotriguaçu, mas moro em Juruena. E hoje meus colegas lá ficaram sem energia. Então, assim, e como é uma escola do campo, uma escola rural, não conseguimos atingir a todos. E, às vezes, aqueles alunos que têm dificuldade, por exemplo, lá no 8º ano, quando o senhor citou, fiz o plano de intervenção, variação linguística, semiótica, semiose, a gente trabalhando isso aí, eu percebo a dificuldade desses alunos em acessar o material. Então, até decidimos duas coisas, em grupo, em conversa, em estar auxiliando-os com o livro didático, e com a apostila, e com o WhatsApp, além do Classroom também. Realmente é um trabalho nada fácil. Hoje eu dizia na reunião com os coordenadores aqui, planejar em período sem pandemia já era difícil, em período de pandemia é bem difícil, tendo que conciliar ainda os vários meios tecnológicos, juntando o online e o offline, o professor e ninguém fica só no WhatsApp, ou só no Classroom, ou só... são diversas ferramentas que o professor ele tem que dominar ali para conseguir lecionar. Gmail pessoal, Gmail institucional, enfim, a situação ela é crítica e a gente tenta de todas as formas, né? Ainda
não inventaram o teletransporte, né? Porque quando inventar o teletransporte, aí sim a nossa atividade vai ser facilitada, porque o nosso objetivo é chegar lá no nosso aluno. Pessoal, coloquei a lista de frequência ali no chat do Meet. Vamos assinar. A gente tem aproximadamente aí 6 minutos para tentar encerrar a nossa formação. Eu só gostaria de reforçar, o pessoal que chegou atrasado, reforçar essa mensagem aqui. Que semana que vem, quarta-feira, 17h30, vai ser a nossa live de socialização de experiências. Então, nesse dia, 3 professores de língua portuguesa, 3 professores pedagogos vão falar sobre como é que foi a construção do plano de intervenção lá na escola deles. E a gente espera ali a participação de todos. Talvez a expectativa é que, vendo como é que esses professores fizeram ou começaram a fazer, que isso ainda é um processo, né? Fizeram o seu plano de intervenção, é que isso nos dê um norte, é que isso seja, de certa forma, um guia para a gente fazer também o nosso plano de intervenção, para eu, professor, fazer o meu plano de intervenção lá na minha escola. Colaboração? Mais alguém? Alguém já tinha trabalhado ou visto que essa é uma habilidade necessária também lá na sua escola? Eu vi que o professor Luiz Carlos ali viu que ele já trabalhava com a temática aqui da variação linguística, né? Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Há mais alguma contribuição? O slide, eu tenho uma atividade que não é atividade, a atividade que são sugestões de leitura, inclusive o livro do Marcos Banho, vou postar no grupo. Então no grupo, eu já postei, mas posso repostar, vai ter lá a atividade que não é atividade, incluso o livro do Marcos Banho, o slide de hoje, além das atividades que a gente acabou de ver, que é possível trabalhar lá na escola. Então, esses 3 artigos podem ser úteis, né, para o professor lá na minha escola. Então, já que a gente não vai ter, alguém gostaria de me falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Ninguém? Então, vou passar a palavra aqui para essas... Para Jefferson. Patrícia Barbosa. Diga, Patrícia. Jefferson, eu estou trabalhando atualmente, não em plano com várias mas Tá cortando, não sei se os colegas ouvem perfeitamente o som, mas para mim está cortando. Então, parece que o que ela quis comunicar é que ela está trabalhando variação linguística também. Bem, melhorou agora? Agora ouço. Diga, Patrícia. Então, eu já estou trabalhando, assim, não em plano de intervenção, né? Eu já estou trabalhando em aulas normais, não em plano de intervenção mesmo, nas apostilas normais. Estou trabalhando com um plano de intervenção com o 9º ano. E também sempre frisando para eles a diferença entre norma padrão, né, e a linguagem popular aí, que no caso aqui é usado, aqui eu moro em Nova União, né, no município de Cotriguaçu, Escola André Magem. Conheço. A diferença, né, entre norma padrão e norma para aí que é na nossa região, né, a variação local aqui. Sempre mostrando que não é errada a forma de falar, mas que a gente também precisa aprender a norma padrão, né? Exatamente, Patrícia. Muito obrigado pela contribuição, Patrícia. Então, passo aqui as palavras para a minha parceira de formação, a Flávia, e também a Ivete, para fechar com chave de ouro e encerrar a nossa formação. Então, Flávia e Ivete.
Estou muito grata de poder estar partilhando desse momento com vocês. Eu sou pedagoga e há muitos anos, há exatamente 25 anos, eu dedico a minha área de atuação para a aprendizagem das pessoas diferentes, né, das pessoas que aprendem diferentes. E quando vocês possibilitam que eu aprenda a língua como vocês, porque eu aprendi a nossa língua falada e a norma culta de uma forma totalmente diferente que vocês linguistas. Então, isso colabora muito com a minha pessoa e com o meu fazer. Paz e bem a todos e até a próxima. Não, perfeito. Perfeito, deu para ouvir certinho. Não cortou não, Flávia. Olha só como tá complicada a internet hoje, né? Nós tivemos reunião à tarde aqui, a internet chegou a cair e cair tudo mesmo. Enfim, mas já estamos conseguindo terminar hoje à noite sem cair. Então, percebem, gente, como a Flávia fala, ela não sendo professora de língua portuguesa, como é importante a participação do professor de área, ajudando os outros professores também. Então, realmente eu quero ressaltar a fala do Luiz Carlos e dizer que é importante mesmo parabenizar o trabalho que eles já estão fazendo lá na escola, Sidney Senna, e sugerir que realmente outros também façam isso em suas escolas. Ajudem os coordenadores, porque, na verdade, os coordenadores, eles não participaram de todas as formações como vocês aqui no nosso grupo, né? Então, eles foram convidados a também participar quando eles pudessem, mas nem todos puderam participar. O coordenador está sempre correndo, né? E não consegue parar para realmente acompanhar toda a formação. Então, quem puder contribuir realmente na escola, gente, por favor, estão mais do que convidados a contribuir com os coordenadores. Nós conversamos com eles hoje sobre a formação que eles terão que desenvolver lá com os professores de todos os componentes curriculares. Tá bom, gente? Sexta, semana que vem, se cuidem e Deus abençoe a todos. Abração. Tchau, pessoal, valeu. É realmente importante isso que a Ivete acabou falando, de ajudar o coordenador. É possível que a gente tenha coordenadores perdidos mesmo, que não sabem mesmo como é que é para fazer, e eles vão ter que orientar os professores de todos os outros componentes curriculares. Vocês já viram que vai ser difícil para eles. Então, ajuda os coordenadores. Talvez eles não saibam lá como é que é trabalhar com habilidade, o que é avaliação diagnóstica. Talvez eles não tenham como interpretar a habilidade. São conhecimentos que a gente acabou vendo aqui no curso. Então, é possível que eles peçam ajuda para vocês. Vamos ajudar, vamos colaborar. A escola esse espaço o DRC a gente viu hoje, né, de planejamento coletivo, né? Então, vamos ajudar, vamos colaborar. Boa noite, pessoal. Até mais. Assinem a lista. Não vão esquecer de assinar a lista antes de sair da sala, tá? Pessoal, até mais. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Não esqueçam, quarta-feira, 17h30, tá? Até mais. Até semana que vem. Tchau, Jefferson. Tchau, pessoal. Tchau para todos.